Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Upper de Segurança. Nessa aula é sobre automação com CFTV. Nessa aula a gente vai aprender a como fazer a ligação desse camarada aqui, ó. Um motor de portão. Então vamos aprender a como fazer a ligação de um motor de portão através da Multibox, através da automação com CFTV. Eu sou o Júnior e nessa aula você vai aprender a fazer isso. Então, vem comigo! Muito bem, então nessa aula a gente vai aprender a como fazer essa ligação, né? Vamos supor que o seu cliente lá está com um motor de portão e ele quer fazer o acesso remoto dele, quer abrir esse portão, quer fechar esse portão através do celular dele. Porém, o motor dele é um pouco mais antigo, tá? Ele não tem a opção de Wi-Fi, não é um motor inteligente, assim como os novos modelos que estão vindo aí no mercado, né? Então, como que você pode integrar essa solução com a Multibox, tá? A gente vai fazer aqui o esquema de ligação dele, para facilitar para você e para você entender, tá bom? E lá na frente a gente vai ter uma aula falando, mostrando a parte prática, né? Como fazer essa ligação, passo a passo lá dela, bem certinho, de como ela deve ser, como deve ser ligado, né? Feitas as ligações do motor através da Multibox, tá bom? Então, o primeiro passo que a gente tem, o motor aqui, ele precisa de alimentação para funcionar, né? Provavelmente o seu cliente já tem ele instalado, né? Mas se não tiver, que você vai fazer essa instalação, então você vai precisar de uma tensão lá, né? Uma tensão alternada. Nós temos duas opções, 110 VA, né? De tensão alternada, ou 220, dependendo da situação aí do seu cliente, tá? Então essa é a tensão que o motor precisa. Aqui nós temos uma fase e um neutro, tá? Então tudo começa daí. A partir daí, o que a gente vai fazer? Vai fazer a alimentação desse portão, então, né? Vamos levar lá a fase lá para o motor, o neutro, no caso, né? E a fase também. Pronto, motor alimentado. Agora vamos para a parte de integração da Multibox, né? Através do gravador, a Multibox, e daí assim fazer a ligação dela. Então vamos supor que a gente tem aqui o gravador, tá? O DVR. Especificamente falando do MHDX da Intelbras, tá? Porque ele tem compatibilidade com a Multibox. Então, na parte de trás desse DVR, né, do MHDX, nós temos lá um baramento, tá? O baramento AB. AB. Você vai encontrar atrás dos MHDX essa porta de comunicação, tá? Aí lá na Multibox também, tá? Nós temos aqui a Multibox. Multibox. Nós temos a Multibox também. E ela também tem um paramento AB. Tá? Então a ligação é bem simples. Deixa eu trocar de cor aqui. A com A. Tá? Vamos fazer a ligação aqui. E B com B, tá? Vou fazer o pulinho aqui com B. Essa é a ligação muito simples através do gravador até a Multibox, tá? Não tem segredo nenhum. A gente já viu como fazer isso. Na parte frontal da Multibox nós temos lá várias saídas, tá? Entradas e saídas de alarme. A gente vai utilizar nesse caso aqui o normalmente aberto 1 e o comum do normalmente aberto 1, tá? Vai ter então lá assim, dessa seguinte forma, tá? Vai ter duas opções lá. Um vai ser NO1, que é Open, né, em inglês, e o C1, que é o comum do normalmente aberto 1. Aqui no motor de portão, tá? O motor de portão, você precisa se atentar se ele tem essa opção, tá? Alguns modelos mais antigos talvez não tenha, tá? Mas a grande maioria tem. O que é essa função que o motor tem que ter? Ele tem que ter a entrada de botoeira, tá? Então a gente vai exemplificar aqui, né? Esse aqui é o motor de portão. Vamos fazer um pouquinho maior aqui o quadradinho para facilitar. Então a gente vai ter o que aqui? A gente provavelmente na placa dele vai ter um bot, tá? E um GND. Um GND, tá? Provavelmente vai ter isso lá na placa dele, ou você vai olhar lá o manual de instalação dele e vai ter lá uma tabela de cores, alguns fios, tá? Com algumas cores, e vai ter provavelmente essa opção. E aí o que a gente vai fazer aqui? Muito simples, pessoal, muito simples. Você vai ligar aqui o GND lá no comum da Multibox, tá? Um fiozinho lá
no comum e um outro do normalmente aberto até o bot. Simples assim. O que vai acontecer nesse caso? Quando eu fizer o acionamento lá, e vale ressaltar, lá no aplicativo se você estiver usando lá o eSIC Lite, ele tem a opção lá da Multibox, né? Eu vou mostrar lá no vídeo prático. Você deve colocar ele como botão, tá? Configurar essa saída como botão. É normalmente aberto um como botão. Por quê? Porque ele vai só dar um comando, tá? Ele vai no lugar da botoeira, então você dá um comando, ele vai abrir, fazer o percurso e parar. Aí você dá mais um comando, ele vai fechar, dá o percurso e para também, tá? Então, essa é uma configuração que você tem que fazer. O que vai acontecer? Quando você der o comando de botão, o MHDX vai mandar para a Multibox esse sinal e ele vai fechar um contato aqui, tá? Lá no aplicativo, você vai poder... Lá no aplicativo ele vai fazer esse contato aqui, ó. E aí você consegue lá no aplicativo também programar quanto tempo você quer que esse contato fique, tá? Então, geralmente 1 segundo, tá? Você dá o botão, 1 segundo, solta, ele vai fazer o acionamento do portão, tá? Pode variar um pouquinho de acordo com o motor, mas geralmente com 1 segundo é mais que suficiente, tá bom? Então ele vai dar esse comando de 1 segundo e vai abrir novamente, tá? Vai voltar para normalmente aberto. Aí o portão vai correr, vai abrir e vai parar. Né? Aí você quer fechar ele, agora você dá mais um comando lá no aplicativo. Ele vai novamente fechar aqui por 1 segundo, né? O tempo que você programar lá. Vai dar o comando, o motor vai correr de novo. Então ele vai correr o inverso e vai fechar o motor, o portão. Então essa é uma solução, né, que você pode levar para o seu cliente aí, talvez como um diferencial, como levar algo a mais, né, quando o teu cliente pede lá um orçamento de CFTV, que ele pede que ele quer instalar umas câmeras, né? Então o que você já oferece para ele? Olha, você tem um motor de portão, então a gente pode integrar, né? Já pensou, você recebe alguém lá na sua casa, você não está em casa, ela te liga, ô, eu tô aqui na sua casa, na frente da sua casa, mas você não está. E aí, o que eu vou fazer agora? Não, fica tranquilo, cara. Você pega o teu aplicativo, dá o comando, o teu portão vai abrir, tá? Você dá o comando, o teu portão vai fechar. Então não vai mais ter esse problema que precisa ter o controle, né? O controle remoto. Então, simplesmente com o celular do seu cliente, né? Celular conectado à internet, você vai conseguir fazer esse comando e fazer essa automação muito simples, tá? Se você gostou desse conteúdo, eu vou te convidar para você deixar um like, para você se inscrever no canal se não é inscrito e ativar o sininho das notificações, tá? Outra coisa que eu gostaria de pedir também é que você compartilhe esse vídeo, né, com mais pessoas, com grupos técnicos aí, né, que você participa, que isso vai me ajudar e vai ajudar outros também, né, levar esse conhecimento para outros. Então, fica essa dica e eu te vejo na próxima aula.